Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre média, mediana e moda, tá? Essas medidas, média, mediana e moda, são chamadas de medidas de tendência central. Por que elas são medidas de tendência central? Eu gosto de falar que é como se assim, a hora que a gente vai fazer a média, a moda, a mediana, a gente tem alguns valores, né? Que a gente chama de amostra. E nessa amostra a gente calcula, dessa amostra a gente calcula a média, a moda e a mediana. Então imagina que todos esses valores juntos são vários pontinhos. A hora que a gente calcula a média, a mediana, a moda, eu tenho um único valor em que todos esses pontinhos estão em volta desse valor. Ou são ele mesmo, ou estão muito próximo, às vezes um pouco mais disperso, mas todos eles giram em torno desses valores de média, moda e mediana. E por isso que ela é chamada de medidas de tendência central. Tudo bem? Então, olha lá. Estabelece um valor onde se concentram a maioria dos valores de uma amostra, tá? Na aula de hoje, a gente vai estudar as médias aritméticas e ponderadas, as medianas e a moda, certo? Vamos lá para a média aritmética? Na média aritmética, o símbolo que a gente usa é esse X com o tracinho em cima, tá? Isso vai indicar para a gente que a gente está fazendo uma média, tudo bem? Para a gente fazer a média, a gente vai ter lá os nossos valores, as nossas amostras, o nosso conjunto de números. E esse conjunto de números eu vou chamar de x1, x2, x3, xn, tá? Vocês todos já devem ter feito média. A gente faz média na escola, quando a gente tem que calcular a média das nossas provas, né? Então, o que a gente faz? A gente soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que a gente está somando. E é exatamente assim que a gente calcula a média aritmética. A gente soma todos esses valores que a gente tem e divide pela quantidade de valores que a gente tem. Então, o N é a quantidade total de valores da nossa amostra. Tudo bem? Acho que é bem tranquilo, né? Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Olha, um aluno obteve notas 5 no primeiro bimestre, 7 no segundo bimestre e 10 no terceiro bimestre, 9 no quarto bimestre. Qual a média anual deste aluno? Eu tenho 4 notas: o 5, o 7, o 10 e o 9. Tudo bem? Aí a gente vai somar esses 4 valores e dividir por 4. A gente vai ter a média anual desse aluno. Então, olha lá. Para fazer a média, eu vou fazer 5 mais 7 mais 10 mais 9 e vou dividir por 4. Vai dar 7,75. Percebe que o 7,75 não é nenhum desses valores que eu coloquei aí. Não é o 5, não é o 7, não é o 10, não é o 9. Mas é um valor em que todos os outros giram em torno dele. Tem o 7,75 e todos os outros estão aqui em volta. Uns mais próximos, os outros um pouco mais afastados, mas todos estão em volta dele. Por isso que ele é uma medida de tendência central. Tudo bem? Legal. Agora, nós vamos falar sobre a média ponderada. Olha só. A média ponderada, ela também é uma média aritmética. Só que ela é uma média aritmética com um pouco mais de preguiça, vamos dizer assim. Olha só. Vamos supor lá no exemplo anterior que eu tivesse duas notas repetidas. Eu tivesse 5, 5, 7 e 10. Tá bom? De vez eu fazer 5 mais 7 mais 10, eu posso escrever 2 vezes 5. O que eu estou fazendo? Eu estou contabilizando ou contando quantas vezes aquele 5 apareceu. E é exatamente isso que acontece na média ponderada. A gente conta quantas vezes um número apareceu para fazer a média dele, tá? A gente usa muito média ponderada, não sei se nas escolas que vocês estudaram, mas normalmente em faculdade as provas têm pesos. Vocês já ouviram falar disso? Então, por exemplo, vamos supor que a gente fez 3 provas em um determinado período, ok? E aí o professor explicou pra gente que a prova 1 tinha peso 1, a prova 2 tinha peso 2 e a prova 3 tinha peso 2 também. O que significa isso? Que a nota que eu tirar na prova 1, eu vou contar uma vez. A nota que eu tirar na prova 2, eu vou contar 2 vezes. E a nota que eu tirar na prova 3, eu também vou contar 2 vezes.
certo? Então, na verdade, eu não tenho apenas 3 notas, eu vou ter como se fossem 5 notas. Uma daqui, 2 daqui e 2 daqui. Eu vou ter 5. Então, eu vou fazer essa nota vezes 1, essa nota vezes 2, essa nota vezes 2, e eu vou dividir essa quantidade por 5. Então, eu estou contando quantas vezes essas notas apareceram, tá? É isso que significa ter peso nas notas, tudo bem? Em alguns vestibulares, eles usam isso também, né? A prova do vestibular tem um peso maior do que, por exemplo, a nota do Enem, para você fazer o cálculo da média, né? E cada um explica a sua especificidade, tudo bem? Mas é uma média ponderada que eles fazem, eles não fazem a média aritmética, é uma média aritmética, eu só estou contabilizando algumas vezes ela, tá? Algumas vezes algumas medidas. Então, olha só, essa quantidade de vezes a gente chama de frequência absoluta. É a frequência com que essas quantidades estão aparecendo, tá? E aí, ó, eu vou chamar, né, essas frequências absolutas de N1, N2, N3, Nk. Lembra lá no comecinho que a gente falou, olha, as medidas são x1, x2, então, N1 é quantas vezes aparece o x1. N2 é quantas vezes aparece o x2. N3, quantas vezes aparece o x3. E Nk, quantas vezes aparece o xk, tá? Para a gente fazer a média ponderada, então eu vou fazer assim, ó. N1 vezes x1. Então, quantas vezes apareceu o x1? Apareceu N1 vezes. Quantas vezes apareceu o x2? Apareceu N2 vezes. Quantas vezes apareceu o x3? Apareceu N3 vezes. Quantas vezes apareceu o xk? Apareceu Nk vezes. Cuidado na divisão, quando eu vou dividir. Lembra que eu tenho que somar essas quantidades. Então, ó, se o x1 apareceu N1 e o x2 apareceu N2, eu vou somar N1 mais N2, igual eu fiz nas provas aqui, né? Então, a gente soma essa quantidade de vezes que cada um apareceu. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo? Ó. Então, um feirante possuía 30 quilos de bananas para vender em uma manhã. Começou a vender a fruta por R$ 2,50 ao quilo. E para não haver sobras, foi reduzindo o preço durante a manhã, conforme a tabela abaixo. Olha só, não sei se vocês já foram na feira, mas na rua da minha casa tem feira. A gente vai à feira e tal. O que acontece? A feira ela começa normalmente bem cedinho, umas 6, né? 6, 5 e pouquinho. Antigamente começava até mais cedo ainda. Acho que agora deu uma, né, uma aumentadinha aí no horário. O pessoal dormiu um pouquinho mais. Mas enfim, ela começa bem cedinho, tá? E aí, conforme vai passando o tempo, os produtos da feira vão ficando mais baratos. Por que eles vão ficando mais baratos? Tem alguns motivos para isso acontecer. Para não haver sobras, então vai chegando no final da feira, o feirante quer vender tudo o que ele trouxe, para ele não voltar com produtos, mesmo porque aquele produto passa um certo tempo ali, né? Então, olha só, você foi na feira bem cedinho, começou a feira, você foi. Então, todos os produtos ali à mostra, né? Os feirantes colocam aqueles produtos bonitos para chamar atenção. Tem uns que ficam ali guardados, mas ele coloca os mais bonitos ali. Tudo bem? Você vai lá, você olha para o morango, olha para o outro. Um tá mais bonito que o outro. Você vai escolher o mais bonito ou o mais feio? Óbvio que você vai escolher o mais bonito. Então, conforme vai passando o tempo, vai sobrando os mais feinhos. Não significa que só vai ter feio, mas vai sobrando os mais feinhos, certo? A gente chama esse horário que começa a chegar lá muito perto do meio-dia, uma hora que está terminando a feira, de horário da xepa. Já ouviu falar disso? É o horário em que as coisas estão mais baratas, mas também que elas já não estão tão bonitas. Primeiro porque sobrou as mais feinhas, e depois porque aquele produto ficou ali, né? Um tempão fora da geladeira, calor, aquela folha já tá meio murchinha, né? Então, isso vai acontecendo. Então, eles vão vendendo um pouquinho mais barato também por causa disso, né? São alguns motivos, tá? Mas, então, tinha lá os 30 quilos de banana, vou vender. Até as 10h30, ele vendeu 20 quilos de banana e o preço do quilo é R$ 2,50, tá? Das 10h30 às 11, ele vendeu 5 quilos de banana pelo preço do quilo a R$ 2,00. E das 11 em diante, ele vendeu 5 quilos de banana a preço do quilo R$ 1,50. Tudo bem? Então, o que aconteceu? O que eu quero saber? Eu quero saber qual é o valor médio que foi vendido a banana durante a manhã toda.
Então, se eu contabilizasse todas aquelas bananas e pegasse um valor para falar o preço daquela banana, qual seria? É isso que eu quero saber. Isso é uma média ponderada. Por quê? Porque eu tenho 20 quilos vendido a R$ 2,50. É como se o R$ 2,50 aparecesse 20 vezes. Eu tenho 5 quilos vendidos a R$ 2,00. Os R$ 2,00 vai aparecer 5 vezes. E eu tenho mais 5 quilos vendido a R$ 1,50. Então, os R$ 1,50 vai aparecer 5 vezes. No total, os 20 mais os 5 mais os 5, eu tenho 30 quilos de banana. E é o que o feirante tinha no início lá da feira, tá bom? Então, como é que eu vou fazer essa média? Olha lá. Eu vou pegar o 20 e vou multiplicar por 2,50. Eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por 2. E eu vou pegar o 5 e multiplicar por 1,50. E vou dividir tudo isso por 30. Porque nesse 30 eu estou somando 20 mais 5 mais 5. Tá bom? Deu 30. Bom, quanto vai dar isso? Total lá em cima deu 67,50, dividido por 30 deu 2,25. O que significa que se ele tivesse vendido os 30 quilos de banana a 2,25, né, sem mudar o valor, ele teria ganhado a mesma coisa, ele teria recebido lá os 67,50. Tudo bem? Então é isso que é média ponderada. Beleza? Vamos lá. Bom, a próxima medida é a mediana e a gente indica ela por ME, tá? O que é a mediana? Para a gente calcular a mediana, primeiro, a gente tem lá o nosso conjunto de informações. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse conjunto de informações, esse conjunto de números, de forma ordenada. Como assim? Ou vai ser do menor para o maior, ou vai ser do maior para o menor. Então, eu tenho que colocar isso numa ordem, mesmo que tenha números repetidos. Então, vamos supor, eu tenho lá 2, depois aparece o 2 de novo, então eu coloco 2, aí depois 3, 5, aí o 5 aparece de novo, eu coloco o 5 do lado dele, e assim por diante. Eu tô colocando em ordem crescente. Eu prefiro colocar em ordem crescente, tá? Mas se você colocar em forma ordenada, já dá certo. Não precisa ser em ordem crescente ou decrescente, não tem essa necessidade. Tudo bem? Então, a primeira coisa, ter que usar os valores em ordem ordenada, ou em forma ordenada. Não adianta querer fazer de qualquer jeito, que vai dar errado, tá bom? Então, ó, aqui eu vou colocar lá o meu x1, que é menor ou igual ao meu x2, que é menor ou igual ao meu x3, que é menor ou igual ao meu xn, tá? Percebe que eu coloquei menor ou igual? É porque pode ser igual. E aí, que nem eu falei no exemplo, né? Então, pode ser 3, 3, 4, 5, 5 e assim por diante, tá bom? Pode ter igual, você vai colocar ordenado um do ladinho do outro. E aí, o que acontece? Como é que a gente calcula a mediana? A gente não vai precisar fazer conta, né? Num caso vai precisar, mas enfim, ela não é uma conta, ó, preciso fazer uma contona. Não, ela é bem tranquila. O que a gente vai fazer? Tem duas possibilidades. Se eu tiver uma quantidade ímpar de termos, então vamos supor que eu tenho 5, tá bom? Se eu tiver uma quantidade ímpar, eu vou pegar a medida que está na posição central. Então, quando é ímpar, eu sempre sei o centro. Tem esse daqui que está na posição central, ó. Sobram 2 para um lado, 2 para o outro, ele está no centro, tá? Então, eu pego esse valor aqui. Agora, se eu tiver uma quantidade par, aí eu não tenho centro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois que estão na posição central. Esses dois, eu vou fazer a média deles, a média aritmética. Eu vou somar e dividir por 2. E aí eu vou ter a minha mediana. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. Eu escrevi para ver se fica mais fácil. Então, para cálculo da mediana, tá? É o valor da posição central se o n for ímpar, ou seja, se eu tiver uma quantidade ímpar. E a média dos dois valores que ocupam a posição central se o n for par. Então, se eu tiver uma quantidade par de termos. Tudo bem? Tá bom. Vamos fazer um exemplo? Olha só. Qual a mediana dos seguintes casos? Então, eu coloquei aqui, eu já coloquei de forma ordenada que eu fui boazinha, mas não aparece de forma ordenada, tá bom? Aparece bem bagunçado mesmo pra gente arrumar. Bom, então eu coloquei aí de forma ordenada. No caso, eu coloquei 7 termos, certo? Tem 7 termos. Eu consigo achar o do meio, sim? Então, o do meio ali é o quarto. Como é que eu acho, se for um número grande, como é que eu acho quem é o do meio? É só você fazer a quantidade mais 1 e dividir por 2. Então, aí, ó, tem 7 termos. 7 mais 1, 8. Dividido por 2,
4 é o quarto termo. Quem é o meu quarto termo aí no caso? Ah, é o 4. Então, a minha mediana é 4. Resolvi meu problema. Tudo bem? Agora, vamos ver uma quantidade par de termos. Olha, aqui eu tenho 10 termos, tá? Para eu saber quais são os dois centrais, o que eu faço? 10 já é par. Dividido por 2, deu 5. Eu pego o quinto e o próximo, que é o sexto, tá? Então, o quinto e o sexto aí nas minhas informações é o 4 e o 5. E eu vou fazer a média deles. Então, para cálculo de mediana aqui, eu faço o 4 mais 5 e divido por 2, que vai dar 4,5. Então, a mediana aqui é 4,5, tá? Dúvidas nisso? Tranquilo? Beleza. E a nossa última medida de tendência central é a moda. Tudo bem? O que é a moda? Bom, quando você estava lá no colégio, você aprendeu a moda, ou quando você está no colégio que você vai aprender a moda, a professora fala assim para você, gente, como é que você sabe que roupa tá na moda? As meninas gostam bastante de moda, né? Os meninos agora estão gostando também, mas o que é a moda? Ah, é o que usa mais, não é? O que todo mundo usa, tá na moda. Então, se todo mundo começar a usar tênis branco, nossa, tá na moda usar tênis branco. Se todo mundo começar a usar, sei lá, camiseta toda colorida, ah, tá na moda usar camiseta toda colorida. Enfim, o que tá na moda é o que todo mundo faz, é o que a gente vê mais, é o que aparece mais. E nas medidas de tendência central, né, no caso da estatística, também. A moda são os números que aparecem mais. Tá bom? Então, ó, corresponde ao valor que ocorre mais vezes. Observações. Eu posso não ter moda, então posso ter um conjunto de números que todos aparecem uma vez só. Tem moda. Ele é amodal. Pode ter dois valores que apareçam mais. Ah, então eu tenho 5 que aparece 2 vezes e tenho 8 que aparece 2 vezes. Apareceu mais que os outros. Ah, então eu tenho 2 modas. Ele chama bimodal. Tudo bem? Tá, vamos ver um exemplo? Então, olha só. Nesse exemplo aqui, 3, 4, 3, 7, 9. Quem que apareceu mais? Fácil, hein? O 3. A moda é o 3. Beleza? Nesse exemplo aqui, quem que apareceu mais? Ninguém, professora. Todo mundo apareceu a mesma quantidade de vezes. A modal. Não tem moda. Ou pode escrever, não tem moda, tá bom? Não tem problema nenhum. Neste outro exemplo, 5, 3, 5, 9, 8, 3, 2. Quem apareceu mais? Ah, o 3 e o 5. Então, a moda é o 3 e o 5. Dúvidas? Tranquilo? Facinho, né? Então, agora a gente vai fazer exercício, tá? Vamos tentar aprofundar aí esse conhecimento lá nos exercícios. Vamos lá. Então, olha só. Nesse primeiro exercício, o preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, ou seja, de uma gama de 20 jogadores. Com média de altura igual a 1,20. Então, eu peguei essas alturas que eu não sei quais são, tá bom? Desses 20 jogadores. Somei todas e dividi por 20. Deu 1,20. 1,80, desculpa. Deu 1,80 a média. Tudo bem? Eu consigo descobrir, pensando nisso, quanto era a soma dessas alturas. Porque se eu peguei alguma coisa, dividi por 20 e deu 1,80, para eu saber quanto é essa alguma coisa, é só eu multiplicar 1,80 por 20, tá? E aí a gente vai ver que a gente tem 36 metros de soma das alturas dos jogadores, tá bom? Mas eu já faço essa conta. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,2 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metros do novo grupo? Pessoas, olha só. Lembra que eu falei da soma? A gente vai usar ela agora. Eu não sei quanto cada um media, mas eu sei que todos juntos, eu vou escrever assim, ó, todos os jogadores, tá? Todos jogadores. Antes da contusão, hein? Era 20 vezes 1,80.
7,8. Isso vai dar 36 metros. Então, a altura de todos somados era 36. Eu tirei um e coloquei outro, tá? E a diferença entre eles é de 0,2. O que significa que eu vou continuar tendo 20 jogadores, que a minha soma vai continuar sendo 36 menos 0,2. Então, a nova soma, ela vai ser 36 menos o 0,2. Porque aquele que eu vou tirar e colocar outro no lugar, ele vai ter a mesma altura menos 0,2. Tudo bem? Que é a diferença. E isso vai dar 35,8 metros. Então, os 20 jogadores no novo time aí, né, vai dar 35,8. Mas quantos a gente tem? Não continua tendo 20 jogadores? Então, a média vai ser 35,8 dividido por 20, que vai dar 1,79 metros, que é a alternativa C. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Vamos para o próximo? Olha só, esse daqui ele é grandinho. Ó. Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro. Então, olha lá, no ano 1, 2,2 bilhão de reais, 2 bilhões de reais, né? No ano 2, 4,2 bilhões de reais. E no ano 3, 7,4 bilhões de reais. Eu não vou me preocupar com os bilhões, todo mundo está em bilhões, ótimo. Seguimos com o número, tá bom? Esses dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual, o ano 4. Pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores, utilizando a seguinte regra. A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionada a média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. O valor da receita mínima esperada em bilhão de reais será de... Tananã. Então, olha só, vou fazer um combinado aqui com vocês. Não falei no exercício 1, mas a gente vai seguir com esse combinado daqui para frente. Quando eu colocar um exercício para vocês, e a gente vai ter algumas aulas de exercício, né? Porque essa parte de estatística, ela é bem rica em exercício. Vocês pausam o vídeo, ok? Dá uma pausa e tentem fazer. Leiam de novo, leiam com atenção, leiam com calma e tentem fazer. Depois vocês voltam aqui comigo e a gente faz junto. Combinado? Tá bom, então é a hora da pausa. Dá uma pausa e a gente vai, já volta e faz junto. Combinado? Tá bom. Então, olha só. Agora é a hora da gente fazer junto. A variação, vou ler de novo, tá? A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2. Então, vamos fazer essa conta primeiro? Vou escrever aqui, ó. 3 para o 2. Eu vou fazer o que eu tinha no ano 3, que é 7,4, menos 4,2. Isso vai dar 3,2. Essa é a variação do 3 para o 2. Aumentou 3,2, tá bom? Será igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionada à média aritmética entre essa variação que a gente achou do 3,2 e a variação do ano 2 para o ano 1. Então a gente tem que encontrar a variação do ano 2 para o ano 1, que vai ser 4,2 menos 2,2. Vai dar 2. Tem que fazer a média disso, lembra? Então, a média desses dois aí, que é o 3,2 mais o 2, dividido por 2, porque eu só tenho dois valores, certo? Vai ser 5,2 dividido por 2, que vai dar 2,6. Então, essa é a média. Então, olha lá, voltamos. A variação vai ser calculada da seguinte maneira. Eu vou pegar a variação do 3 para o 2, que é o 3,2, e vou adicionar, então eu coloquei um mais aí, eu vou adicionar a média aritmética entre as variações, que é o 2,6. Isso vai dar
Opa, 5,8, né? 7, G. 5,8. Tudo bem? Então, 3,2 mais 2,6 deu 5,8. É isso que vai variar. A pergunta é, qual é a receita esperada no quarto ano? Então, eu tenho que pegar o 7,4 e adicionar 5,8. Então, 7,4 mais 5,8. Isso vai dar 13,2. Ah, então é a letra C de novo. A letra C está nos perseguindo. Tá bom? Tudo bem nesse? Vamos para o próximo. Olha lá o exercício 3. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Então, no domingo vendeu 250, na segunda 208, terça 215, quarta 251, quinta-feira 187, sexta 187 e por último no sábado 186, ok? O dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi... Certo? Vamos lá? Então, o que a gente tem que fazer nesse exercício? Primeiro, a gente tem que calcular a média de todos esses valores, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Não vai caber todos os valores aqui, eu vou colocar em duas linhas, tá bom? Então, ó, 250 mais 208 mais 215 mais 251 mais 187 mais, de novo, o 187 mais o 186. Gente, tenta colocar numa linha só, tá bom? Aqui não coube. Tudo isso dividido pela quantidade que eu tô somando. Então, quantos eu tô somando? Ah, eu tô somando 7. São os dias da semana, tudo bem? Essa soma aí de cima deu 1.484. Tudo isso dividido por 7. Eu vou mostrar como eu faço essa conta na minha cabeça, sem ter que montar ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Então, olha só, eu pego o 14 para dividir para 7. Ah, 14 dividido por 7 dá 2, todo mundo sabe, né? Espero que sim. Bom, aí tem que... Fiz o 14, vou fazer o 8. 8 dividido para 7 dá 1, mas não dá 1 exato, sobra 1, não é? Então, ó, eu vou colocar o 1 que deu, do 8 dividido por 7, deu 1, e sobrou 1. O que eu vou fazer com esse 1 que sobrou? Eu vou juntar com o próximo número. Ó, aqui de vez de ser 4, vai ser 14, tá? E aí eu faço 14 dividido por 7, dá 2. Eu vou fazer várias continhas assim com vocês, tá bom? Pra gente fazer a divisão de cabeça, mandando a sobra para o outro número. Na verdade, a gente não soma, né, com outro número. Ele vira a parte da dezena do outro número, tá? Do próximo número. Ou da centena, dependendo do caso. Bom. Então é isso. A média é 212. Bom, dos números que a gente tem lá na tabelinha, quem tá mais próximo da média? Olha lá. É o 215, né? Bem óbvio que é o 215. Tudo bem? Então, alternativa C. Olha lá a perseguição do C. Gente, teve dúvida chutando C. Mentira, hein? Tá bom? Então, vamos pro próximo. Muito. 4. 4 tá aqui, ó. Olha só esse. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafa fora dessas especificações e o resultado está apresentado no quadro. Então, ó, durante 52 dias, 0 garrafas fora da especificação. Depois, mais 5 dias, teve uma garrafa fora da especificação. 2 dias, 2 garrafas. E um dia, 3 garrafas, ok?
A média diária de garrafas fora da especificação no período considerado é. Então, se eu contabilizar nos 60 dias, eu quero saber quantas garrafas em média ficou fora da especificação. O que eu vou fazer? A gente vai fazer uma média ponderada, igual a da feira. Lembra da feira? Mesma coisa. Olha, durante 52 dias, zero. Então, ó, eu tenho que contar o zero, professora? Tem que contar o zero, tá? Então, ó, x vai ser a média. 52 vezes zero, tá? 52 vezes o zero. Mais 5 vezes o 1, mais 2 vezes o 2, mais uma vez o 3. Tudo bem? Quantos dias no total a gente tinha aqui? Ah, a gente tinha no total 60, não é? Ó, se eu somar o 52 com o 5, com o 2, com o 1, também vai dar 60, tá? Então, o total de dias aí que eles ficaram fazendo essas contas, vendo o que dava certo e o que estava errado. Então, eu vou dividir isso por 60. Nossa senhora, olha só. 52 vezes 0 é 0. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. Tudo isso dividido por 60, tá? Então, isso vai dar 12 dividido por 60. Eu prefiro simplificar, né? Sempre que a gente puder simplificar, a gente vai simplificar, tá bom? Então, divide em cima e embaixo por 12, vai dar 1/5. E isso é 0,2. Então, essa média vai dar 0,2. Letrinha B. Ufa, não deu C, graças a Deus, né? Letrinha B, 0,2, tá bom? Vamos lá para o próximo? Olha lá. No 5, ele fala assim: em 2012, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente conhece por IDH, global, para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano municipal de cada município, IDHM. Dos 5.656 municípios brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010, também se recalculou o IDHM, pela metodologia adotada para os anos de 1990 e 2000, para permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. E no quadro abaixo tem os dados das 5 cidades brasileiras. Eu já volto aqui nesse quadro, tá bom? Vamos ver a pergunta? Olha só. Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média aritmética dos IDHM das 3 últimas décadas, dentre as 5 cidades analisadas. Com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido pela ONG? Gente, a tabela está aí, essa daqui, tá bom? E a gente vai fazer a média de cada uma delas. Então, a gente tem que somar todos, né? Então, de São Caetano, eu vou somar o 0,77, ó, vou escrever aqui, ó. São Caetano. Vou colocar esse CS, é a sigla dele mesmo. A gente soma 0,77 mais 0,77 mais 0,92 e divide por 3, tá? Então, esse valor aí vai dar 2,46 dividido por 3. Deixa eu ver se consigo escrever. Dividido por 3, isso vai dar 0,82. E é essa média que a gente vai analisar para ver qual tem a menor média aí do IDHM, tá? Vou fazer de Águas de São Pedro. ASP, eu vou escrever aqui, ó. Então, a gente vai somar 0,67 mais 0,76 mais 0,85. Vou dividir por 3. A soma superior dá 2,28. E dividido por 3 vai dar 0,76. Tudo bem? Ó, de Água já é menor do que a de São Caetano, tá? Florianópolis, vou colocar só um F. E aí a gente vai somar, ó, 0,65
mais 0,80, mais 0,80 e dividir por 3. Essa soma dá 2,25 dividido por 3, isso vai dar 0,75. 0,75. Gente, Balneário Camboriú, me recuso a fazer. Todo mundo é 0,79. Se você somar o 0,79 3 vezes e dividir por 3, vai dar 0,79. Então, se todos são iguais, a média é o próprio número que tá lá, ok? Não tem média. Então, a média desse aqui, ó, 0,79. Beleza? E de Vitória do Espírito Santo, vou colocar só um V. Vai ser 0,73 mais 0,78 mais 0,77 dividido por 3. Quando, hein? Isso vai dar 2,28 dividido por 3. Já fizemos essa conta, 0,76. Ah, então ganhou o 0,75. É o menor. Certo? Quem era o menor? Florianópolis. Então, ó, lá nas alternativas, letra A, Florianópolis. Beleza? Tranquilo? Então tá, vamos para o 6 agora, né? Então, olha lá. No 6, 2 amigos abriram um restaurante. No primeiro ano, o custo total com as despesas do restaurante chegou a 250 mil reais. A receita nesse ano foi de 325 mil, obtendo assim um lucro de 75 mil reais. Na verdade, ele está te ensinando como calcular lucro, que é a diferença entre a receita e o custo total. Receita é o que entrou, que a gente ganhou, né? Tudo. Ganhei tudo que entrou lá, pagaram. E o custo é tudo que eu paguei. Então, eu pago fornecedor, pago não sei o quê, pago não sei o que lá, pago funcionário. Então, isso tudo é custo, tá bom? Então, a gente pega o total, menos o custo, tudo que a gente ganhou, menos o custo, e aí a gente tem o lucro. Do primeiro ano, ele já calculou pra gente. 75 mil. Bom, a tabela apresenta o custo total e a receita nos 5 primeiros anos. De acordo com a tabela, a média anual do lucro em milhar de real ao longo dos 5 anos é. Então, ele quer que a gente calcule a média dos lucros. Então, a gente vai ter que calcular o lucro primeiro. O lucro 1, vou chamar de L1. A gente já sabe, é 75 mil reais. Não vou escrever mil reais porque é mil reais para todo mundo, tá bom? Então, 75 mil reais. O lucro 2 é só fazer 355 menos 270, que é a receita menos o custo. Isso vai dar 85 reais. Ok? O lucro 3 vai ser 350 menos 290, e vai dar 60 mil reais. Tá? 85 reais, 60 mil reais. O lucro 4, 365 menos 280. Também vai dar lá igual o lucro 2, 85 mil reais. E por último, o lucro 5, do quinto aí, né? 305 menos 260, 45 mil reais. Tudo bem? Vou fazer agora a média dos lucros. Então, a gente tem que somar todos os lucros e dividir por 5, que é a quantidade que a gente tem. Então, a média vai ser 75 mais 85 mais 60 mais 85 mais 45. Tudo isso dividido por 5, tá? Essa soma que a gente tem aí dá 350. E dividido por 5 vai dar 70 mil reais. Então, de acordo com a tabela, a média anual do lucro em milhar de real ao longo dos 5 anos, 70 mil reais, fofuchíssimo. Tudo bem? Vamos para o exercício 7? Vamos lá. Então, olha só esse exercício. Ele é bem bonitinho.
Ele tem um gráfico aí um pouco diferente, então a análise de gráfico, gente, ela é muito importante, tá? A gente vai fazer uma aula de estatística que é mais para a gente analisar gráfico e tabela do que fazer conta, mas mais análise, tá? Então, olha só, de acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. Sonho de consumo, viu, meu? No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015. Então, olha só, em 2016 eu vendi 360 a mais do que 2015. Só que eu não sei quanto significa cada carrinho desse. Não significa um, tá? Porque se eu vendi em 2016 eu vendi 360 a mais do que em 2015, o carrinho não significa um carrinho vendido, tá? Então, cada carrinho desenhado representa uma quantidade específica, que é o que a gente tem que descobrir. Então, eu vou chamar de cada carrinho de X, tudo bem? Em 2016, a gente vendeu quantos X? A gente vendeu 5X. Em 2015, a gente vendeu quantos X? A gente vendeu 2X. Só que eu sei, porque disse no enunciado, que em 2016 vendeu 360 a mais do que em 2015. O que significa que eu posso escrever isso assim, ó. 5x, que era o 2016, é igual ao que eu tinha em 2005, em 2015, mais 360. E aí eu vou descobrir o x. Eu vou descobrir quanto cada carrinho vale, né? No gráfico aí que a gente tem desenhado. Então, ó, vou passar o 2x para o lado esquerdo da equação, ele vai subtraindo. Então, 5x menos 2x igual a 360. Ou seja, 3x é igual a 360. Passa o 3 dividindo, eu vou ter que o x vale 120. Olha aí, esse daí dá pra gente fazer aquela divisão de cabeça também, bem facinho. Ó. 3 por 3, 1. 6 por 3, 2. E o 0, que dá. Tá? Então, eu descobri que cada carrinho vale 120. Como aqui em 2014 tem um carrinho, aqui eu tenho 120 unidades vendidas. Em 2015, isso já aumentou. Eu tenho 2 vezes o 120, eu tenho 240. E em 2016, eu tenho 5 vezes o 120. Ah, então aqui a gente vai ter 600 unidades vendidas. E aí eu preciso fazer a média disso, dos 3 anos, e dividir por 3, tá? Então, ó, cabe aqui, média. Média vai ser 600 mais 240 mais 120. E eu vou dividir tudo isso por 3. Tudo bem? Aí ficou espremidinho, né? Ó, essa conta vai dar 960 dividido por 3. Ó, faz de cabeça. O 9 dividido por 3 dá 3. O 6 dividido por 3 dá 2. E o 0, 320. Então, a minha média anual aí, né, desses 3 anos, é a letrinha D, 320. Certo? Vamos para o próximo. Olha só, esse é um exercício de mediana. Então, ó, o gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem e também mistura gráfico, que é bem legal. Para o período de março de 2008 a abril de 2009. Então, começa lá 3 do mês 8 ó, até abril de 2009, tá bom? Nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi D. Lembra, mediana tem que estar ordenado os dados. Então, eu vou pegar todas essas porcentagens que ele me deu aí, né, 8,6, 8,5, 7,9, 7,9, e eu vou ordenar.
primeira coisa que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou usar esse espaço de cima aí para ordenar, porque ele é mais compridinho, né? Então, ó, qual é o menor de todos? Vou fazer em ordem crescente, tá bom? Qual é o menor de todos? Ah, é o 6,8. Então, vou colocar aqui o 6,8. Vou dar uma riscadinha nele lá para não pegar ele de novo, tá? Para não ficar olhando para ele. Tudo bem? Depois, é o 7,5. E depois tem 2 7,6. Olha lá. 7,6, coloco os dois. E 7,6. Tem meus dois. Depois disso, o 7,7. E vai colocando todos em ordem, tá bom? Vou colocar os meus aqui, ó. Aí depois vai vir o 7,9 e o 7,9. Depois a gente tem o 8,1, o 8,2, o 8,5 que aparece duas vezes, o 8,6, o 8,9 e o 9. Pronto, coloquei todos, tá? E aí já fui riscando eles lá do meu gráfico. Eu gosto de riscar pra gente não se perder, né? Pra gente saber que a gente usou todos, tá bom? Bom, conta aí pra mim quantas medidas a gente tem no total. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ixi, é número par, professora. Não vai ter o centrão, né? Vai ter. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o 14 dividido por 2 dá 7. Pega o sétimo e o oitavo. Então, ó, vê aí quem é o seu sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 7,9 aqui. Esse 7,9, tá? Esse é o sétimo. E o oitavo é o 8,1. Tudo bem? Então, quando a gente somar, a gente tem que somar e dividir por 2. A gente tem que fazer a média dos dois que estão na posição central, certo? Então, a mediana aqui no caso vai ser 7,9 mais 8,1 dividido por 2. Essa continha é fácil, ó. Dá 16 dividido por 2. A minha mediana vai ser 8%. Certo? Percebe que não é um valor que eu tenho, né? Não aparece o 8. Ah, mas é a mediana. Ele pediu a mediana, a gente achou a mediana. Dúvidas até aqui? Não? Então a gente fez bastante exercício de média, apareceu esse de mediana, e conforme a gente for fazendo mais exercício, vai aparecendo outros, tá? Vamos lá para o próximo. Olha só que bonitinho esse exercício. Esse exercício é de moda, tá? Ele fala assim: ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. Não tem nada para fazer, né? Ficar registrando. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele, e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício, tá? Com base no quadro, então aí, ó, tem aí tudo que ele registrou. Qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então, o que está subindo? Então, ó, no térreo, quantos estão subindo? Subindo 4. Então, vou marcar aqui 4. Tudo bem? No primeiro andar, cheguei no primeiro andar. Subi, cheguei no primeiro andar. Desceu, desses 4 que eu tinha, desceu 3, ficou só 1. Só que entraram 4. Então a gente tem 5 subindo do primeiro para o segundo. Vou anotar 5 aqui. Tá? Esses que eu tô anotando é quanto estão subindo, porque tem os que entram, que saem. Eu quero saber só quanto tá subindo. Tá bom? Então agora a gente tem 5. Cheguei no segundo andar. Desceu 1, subiu 1. Continuo com 5. Já tá me parecendo que essa é a moda. Terceiro andar. Tenho 5. Desceu 2. Subiu 2. Continuo com 5. Tem como outro ser moda? Não, né? Vamos lá, ó. Mas vou marcar todos. Do terceiro para o quarto. Desceu nenhum. Entrou 2. 7.
Do quarto, cheguei no quinto. Tinha 7. Desceram 6. 6 ficou 1. Subiu 2. Ah, então agora a gente tem... Tudo bem? Então, quem é a moda? Quem apareceu mais vezes? 5. Ah, que bonitinho. Letra D. Delícia de exercício. Tudo bem? Então, vamos para o próximo exercício. Olha só. Exercício 10. Em uma seletiva, para o final dos 100 metros livres de natação, uma Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Então, aí tem a raia 1, o tempo foi 20,9, a raia 2, 20,9, a raia 3, 20,5, a raia 4, 20,8, raia 5, 20,6, raia 6, 20,6, raia 7, 20,9 e raia 8, 20,96. A mediana dos tempos apresentados no quadro é mediana, lembra? A gente não tem que fazer muita conta na mediana, mas a gente tem a obrigação de colocar tudo em ordem crescente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esses valores que a gente tem aí em ordem crescente. Vamos lá? Então, qual que é o menor deles? Ah, eu vou colocar só uma casa depois da vírgula, não ser o 96 lá, tá? Então, 20,5 é o menor. Certo? Então, vou cortar ele aqui, ó. Cortei, pra gente não perder. Depois é o 20,6. Aparece 2 vezes o 20,6. Então, tem que anotar ele 2 vezes, tá? 20,6 e 20,6. Então, vou cortar eles aqui. Depois, aparece o 20,8. 20,8. Ficando em ordem crescente, mas nada impede que você coloque em ordem decrescente, tá? Tanto faz. Depois, aparece 2 vezes o 20,9. Então, 20,9 e 20,9. Ok? Apareceu, cortei ele 2 vezes. Aparece 3 vezes, ó, tem o 7 ali. 20,9 de novo. 3 vezes. Se fosse moda, já sabe qual é a moda, né? 0,9. Tá? 20,96 é o último. Maiorzão. Tudo bem? Quantos números a gente tem aí? A gente tem, ó, conta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Par. Dá para pegar o central. Vai ter que pegar os 2 do centro. Então, como é que a gente faz essa conta? A gente tem 8, divide por 2, dá 4. Então, a gente vai pegar o quarto e o quinto. Quem é o quarto e o quinto? Ó, vamos desenhar aqui, ó. Quarto e quinto. 2 aqui, ó. Certo? O 20,8 e o 20,9. E aí a gente vai fazer uma média aritmética desses dois. Então, ó, x, que é a média aritmética. A mediana, né? Já direto. A mediana vai ser 20,8 mais 20,9 dividido por 2. Certo? Isso vai dar 41,7 dividido por 2. Tá? E essa continha de divisão dá 20,85, que é a alternativa D de dado. Beleza? Vamos fazer mais um para a gente finalizar? Então, vamos lá. Então, olha só. O 11. Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então, tem lá o candidato K, L, M, N, P.
cada um com a sua pontuação nas diferentes matérias aí, tá? Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. Gente, a gente tem que colocar em cada linha, né, no K, no L, em ordem crescente. Não é muito difícil a gente colocar isso na cabeça. Então vamos tentar, para a gente não ter que reescrever tudo isso, tá? Só que, da mesma maneira, em cada um deles, a gente tem 4 disciplinas. Não tem como pegar a central. A gente vai ter que pegar as 2 centrais e dividir por 2. Tudo bem? Então, ó, coloca o K já tá em ordem crescente, certo? Tá 33, 33, 33, 34. A mediana vai ser a média entre 33 e 33. Lembra que eu falei para vocês? A média entre dois números iguais, entre vários números iguais, é sempre ele mesmo, tá? Então, a média entre 33 e 33 é 33. Então, do K, a mediana vai ser o próprio 33. Beleza? No L. No L, não, ó. Primeiro que não tá em ordem crescente. Vamos colocar? Vai ser, coloca na cabeça, ó. 32, 33, 34 e 39. Então, os dois que vão ficar no meio é o 33 e o 34. Então, a mediana vai ser 33 mais 34 dividido por 2, certo? 33 mais 34 vai dar 67. E dividido por 2 vai dar 33,5. Ok? O do L já é maior do que o do K. Vamos fazer o do M. A mediana. Então, primeiro vamos colocar lá em ordem crescente os valorzinhos do M. A gente tem 35, 35, 36 e 34. É só trocar o 34. O 34 tem que vir na frente. Então, vai ficar 34, 35, 35, 36. A mediana são os dois 35 que a gente tem que fazer a média deles. Então, é o próprio 35. Não preciso fazer conta. A mediana é 35. O N. Ó, a gente vai precisar 24, 35, 37 e 40. Já colocando em ordem crescente, ó. 24, 35, 37 e 40. Então, os dois do meio é o 35 e o 37. Então, a mediana vai ser 35 mais 37 dividido por 2. Logo, a mediana dele vai dar 36, certo? É o meio entre 35 e 37. 36. E na P, que é a nossa última, coloca lá em ordem crescente, vai ficar o 16, o 26, o 36 e o 41. Então, vai ser entre a disputa ali, vai ser entre o 26 e o 36, que vão ficar os dois do meio, né? Então, a mediana dele vai ser 26 mais 36 dividido por 2, que vai dar 62 dividido por 2, 31. Certo? Então, essa é a mediana do P. Quem tem a maior mediana, né? O candidato aprovado será aquele para qual a mediana das notas for a maior. A mediana maior é o N, 36, ganhou aqui a letrinha T. Tudo bem? Gente, é isso. Um super beijo para vocês. Até a próxima aula. Beijinhos.